Meus amigos e minhas amigas, canal Meu Tricolor de volta para poder a gente falar de Fluminense Futebol Clube. E nesse vídeo, um vídeo muito importante, um assunto muito, delicado e que pode ser um divisor de águas para a história do Fluminense. O assunto desse vídeo, ele é unicamente, exclusivamente sobre a SAF do Fluminense, tá? É um assunto que a gente precisa debater porque, ao que tudo indica, está prestes de acontecer a proposta e vai caber aos conselheiros e também aos sócios a aprovação da venda do Fluminense para se tornar Sociedade Anônima do Futebol. O assunto é muito interessante, o assunto é muito relevante e eu tenho o carinho de te convidar para você, com muita atenção, participar e depois, é claro, dar a sua humilde opinião, a sua colaboração aqui para o nosso canal. Depois da vinheta, não sai daí não, vem comigo. Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor. Muito prazer, eu sou o Fagner. Para mim é sempre uma alegria estar diante da presença de todos vocês. Bom, tô voltando, né? Ontem não apareci aqui no canal, tava todo enrolado, mas o ontem já passou, dia 2 de setembro. Hoje é dia 3, estou gravando, são 15 para as 5 horas da tarde, tá? 15 para as 17 horas. O assunto é muito importante, o assunto é extremamente, relevante para a história do Fluminense, um assunto sobre SAF. E claro que eu quero contar com muito aí a tua presença, muito a tua participação, tá? É um assunto que eu vou precisar ler o que eu escrevi aqui, tá? Buscando informações, vou colocar para vocês também aqui matéria, tá? Aqui na nossa tela aqui para poder vocês verem que as coisas estão caminhando, beleza pura? Bom, antes quero pedir o teu carinho, a tua força, a tua moral, que é muito importante para o nosso canal seguir crescendo. Deixa o teu like, tá? Se inscreva no canal se você não é um inscrito. Comenta, por favor. Assiste o vídeo até o final e comenta. A tua participação é muito importante. E se você puder, compartilha os nossos conteúdos. Beleza pura? Gente, vamos lá. Vocês estão cientes, tá todo mundo sabendo. São diversos colegas que falam sobre Fluminense na internet, né? E também tem a coluna do Lauro Jardim no jornal O Globo, que está sendo divulgado sobre a SAF do Fluminense. Recentemente agora até saiu uma pequena matéria lá no Sport TV pelo André Rizek, falando um pouquinho sobre a SAF, do que ele escutou. Então eu quero estar complementando para vocês aqui, tá bom? Algumas informações que é importante e dizer para vocês que a proposta da SAF ela deve chegar até o final desta semana. Foi o posicionamento do Fluminense, da presidência do Mário Bittencourt. Na sexta-feira passada, ele enviou uma convocação para o Conselho Deliberativo do nosso Fluminense. E o que requeria essa convocação? Visando uma reunião extraordinária para o dia 8 de setembro. Fagner, que dia é dia 8 de setembro? Segunda-feira da semana que vem, tá? Existe a expectativa dessa reunião, tá bom? Dessa convocação aí, dessa reunião extraordinária, ela ser divulgada de forma oficial, tá? Ao vivo, pelo canal da Flu TV, tá? Existe a expectativa, ainda não sabemos se isso vai acontecer, tá? Fagner, e se não acontecer? É claro e evidente que o Mário Bittencourt vai precisar dar uma entrevista coletiva para poder falar tudo o que aconteceu nessa reunião extraordinária junto ao Conselho Deliberativo, tá? Eu acredito que vai acontecer a transmissão na próxima segunda-feira, tá? Qual é o horário, Fagner? Ainda não sabemos, porque ainda, se for acontecer a reunião, ela será divulgada ao longo desta semana, beleza? Então, fica atento aqui no canal Meu Tricolor para poder a gente sempre deixar vocês muito bem informados, tá? Toda vez que acontece uma convocação para o Conselho Deliberativo, isso tem que acontecer com antecedência. E aí, o BTG Pactual, ele orientou o Fluminense que ele deve apresentar nesta semana a proposta para ele apresentar no Conselho Deliberativo. Então, o Fluminense marcou essa reunião para a segunda que vem, visando o quê?
ter essa proposta em mãos para que ela venha a ser apresentada primeiro ao grupo de conselheiros do Fluminense, tá? Caso seja aprovada, caso a proposta da SAF ela seja divulgada e seja aprovada pelo Conselho Deliberativo, os sócios eles vão ser convidados a votar, tá? Numa outra data. Então, esse é o processo até a SAF do Fluminense ela ir se construindo, ok? O que eu posso adiantar para vocês a respeito dessa SAF? E vou trazer para vocês também aqui algumas coisas, alguns pontos muito relevantes, muito importantes, que eu queria também que você pontuasse aqui embaixo se eu deixar de falar alguma coisa, tá? O que você acha também que é relevante, aquilo que eu não trouxe aqui, talvez aqui para vocês no canal, tá? Vamos lá. O que deve ser apresentado nessa reunião do Conselho Deliberativo? O modelo da SAF já está definido, tá? E que modelo é esse? São 15 torcedores milionários, tá? Que vão adquirir cotas da empresa, que vão comprar o futebol do Fluminense. Então isso já está definido, 15 cotistas milionários, ok? Vamos por parte. A Lazuli Partners, uma gestora de investimento, tá? Cuja subsidiária pela LZ Esportes vai administrar a empresa. Uma observação, uma discussão de cotas menores para outros tricolores não tão milionários, né, tricolores ricos, né, deve ser colocada como forma também de participação desses outros tricolores, tá? Bota aí que aproximadamente um investimento na casa de R$200 mil, ok? Se outros cotistas não tão milionários queiram participar. Então tem essa possibilidade, mas isto ainda está sendo discutido pela LZ Esportes, beleza? Que é a empresa que vai subsidiar, tá? A Lazuli Partners, que é a gestora da empresa que vai comprar a SAF do Fluminense, beleza? Que vai administrar a SAF do Fluminense. Caso a SAF, preste atenção aqui, caso a SAF ela aconteça, o Fluminense se tornou SAF, o que será o presidente Mário Bittencourt? Diz a matéria que ele terá um cargo importante na nova gestão do clube, tá? Fagner, ele vai ser CEO? A gente não sabe dessa informação. Ao que tudo indica, não. Pelas últimas informações que foram divulgadas, Mário Bittencourt teria um cargo importante dentro da empresa. Claro que no comando do futebol, entendeu? Talvez um gerente de futebol, não sei. A gente vai precisar ouvir a proposta, né, na segunda-feira, para poder a gente entender o que está acontecendo, ok? Então, isso aqui são informações que eu estou trazendo para vocês do que está sendo, sabe, divulgado. Então eu estou replicando aqui para vocês essas informações, tá bom? E alguns nomes, tá, foram divulgados que vai participar desse grupo de 15 torcedores milionários. Alguns nomes. São 5 famílias, né, que a gente escuta dizer aí, tá? Então vamos lá. Tem a família, tá? Integrantes da família Almeida Braga, que são donos da Icatu Seguros, ok? Então, pessoas muito bem-sucedidas, milionária, né? Bilionária, talvez. José Zilteman, né? Que é o cofundador da Absoluto Partners, tá bom? Tiago De Luca, ele é o diretor-geral da Frescato. E quem será um dos cabeça desse projeto, tá? Da SAF do Fluminense, é o André Esteves, ele é o controlador do banco BTG Pactual. Então, assim, o André Esteves, ele não vai entrar com investimentos do banco BTG, é investimentos da pessoa física do próprio André Esteves. Beleza pura? Então, esses são alguns nomes que foram divulgados para que a gente possa conhecer como é que está o envolvimento das pessoas que vão participar da SAF. Um ponto muito importante aqui, tá? Se acontecer, a gente talvez vai avaliar como muito positivo. E depois eu vou trazer para vocês um pouquinho do que eu acredito, ok? Qual é o ponto? A promessa, uma das promessas, ou não sei se é só essa promessa, mas vamos lá, é que é para ter resultados esportivos como prioridade na SAF do Fluminense. Fagner, resume para mim, o que é resultados esportivos como prioridade? O Fluminense, no seu primeiro ano de SAF,
vai vir forte com investimento financeiro no seu corpo de futebol para ser campeão de quê? Campeonato Brasileiro? Copa do Brasil? Se o Fluminense voltar para a Libertadores ano que vem, campeão da Libertadores? O Fluminense, SAF, a promessa é resultados esportivos como prioridade. Detalhe, antes de buscar por retorno financeiro. O que é um ponto interessante aqui? Você pode se perguntar, Fagner, você está acreditando nessa lorota aí, Fagner? Vamos lá. Eu sei que falar até papagaio fala. Só que é uma coisa que, se for documentada, é isso que tem que ser muito bem dito aqui para todos vocês. Se pegar a caneta e colocar assim, ó, observação, tá? Será definida que resultados esportivos é a prioridade da SAF do Fluminense. Ponto final. Tá documentado, galera. Estando documentado, a gente pode, sabe, brigar, a gente tem direito de ir contra caso as coisas, né, sejam enganosas pra gente. Então a gente vai ter que aguardar isso tudo ser documentado. Porque, em tese, todo mundo fala o quê? Fagner, quem vai colocar dinheiro e não quer ter retorno financeiro? É claro. Isso é normal, pô. Até eu, que tenho um canal aqui no YouTube, se eu pudesse ser um sócio, se eu pudesse participar da SAF do Fluminense, eu sou tricolor. Mas, né, amor, negócios à parte, não é isso? Amigos, negócios à parte. Amo o Fluminense. Mas se eu quiser colocar lá, por exemplo, colocar R$1.000 lá, desses R$1.000 lá, por mês vai me trazer R$100. Ué, é um investimento. Você acha que eu não vou colocar? Vou colocar. Então, só que o que está sendo prioridade agora é a questão de resultados esportivos antes mesmo de terem retorno do seu investimento. Se isso acontecer, show de bola, beleza pura. Então o que acontece? A SAF, ela tem que ser muito bem estruturada, ela tem que ser muito bem elaborada, tá? E tem que ser muito, a palavrinha mágica, tá? Que eu acho que vocês iam falar aqui nos comentários. Fagner, se não houver transparência, se não houver clareza nas informações, não vale a pena o Fluminense se tornar SAF. E eu concordo com todos vocês. Agora, com transparência, para fazer um Fluminense forte, para brigar por títulos, eu tô dentro. Ouviu-se informações agora por último, segundo o próprio Lauro Jardim, que a ideia é que esses 15 torcedores milionários, né? Alguns nomes eu falei aqui para vocês, eles chegam a investir até 6 bilhões no Fluminense. Só que a gente tem que ter muita atenção aqui. 6 bilhões é um negócio que pode virar nossa cabeça e falar, acabou, a gente vai ser o clube mais rico do mundo. Calma, calma. São 6 bilhões investido no Fluminense, mas não é só no Fluminense, tá? A matéria diz que também será investido em Xerém e também no futebol feminino. Dá uma olhada aqui, tá? Tô colocando aqui pra vocês aqui, enquanto eu falo com vocês. Então, tá a matéria aqui, peguei essa matéria no Portal Terra, tá bom? Mas também quem trouxe ela foi o Lauro Jardim, lá na sua coluna no jornal O Globo. Então, esses 6 bilhões, ele vai vir de que forma, Fagner? É o seguinte, 6 bilhões, em quanto tempo? Porque 6 bilhões é muita grana, cara. Em quanto tempo? Vai ser em 5 anos? Meus amigos, se for 6 bilhões investido em 5 anos, show de bola, maravilhoso. A gente vai brigar e vai brigar muito forte. Só que, tô sendo muito honesto com vocês aqui, acredito que não deva ser 5 anos. Acredito que deva ser aí por volta de 10 anos. Se a gente pega 6 bilhões dentro de 10 anos investindo no clube, a gente também tem uma possibilidade muito grande assim de construir algo grande no Fluminense. Só que o que é importante a gente definir com vocês aqui é que não serão 6 bilhões investidos somente no futebol do Fluminense. Será investido em modernização, tá? De Xerém.
É porque é de lá que saem as joias. Então lá vai ser como se fosse um CT de primeiro mundo, para todo mundo sair de lá, sabe, muito bem fortalecido, para que o Fluminense se torne cada vez mais uma potência. Então, dentro desse investimento de 6 bilhões, em 10 anos, vamos colocar assim, tá? Não tô afirmando para vocês aqui, futebol. O que eu ouvi dizer? Teremos uma das folhas salariais mensalmente do futebol, sabe? Bota aí, entre as 5 melhores folhas do futebol. Isso já vai elevar demais o nosso plantel, o que vai nos trazer competitividade, sabe? Contra Flamengo, contra Palmeiras, contra qualquer outro. Hoje a gente já compete, mas os caras têm uma diferença. Com esse investimento a gente vai poder ter muito mais um elenco fortalecido. Quem sabe não seja um projeto da SAF do ano que vem, caso ela aconteça, ter Nino de volta, ter John Arias de volta, ter André de volta. Grandes jogadores do Fluminense. Quem sabe um Luiz Henrique de volta. Então assim, são muitas possibilidades que vão ser definidas e apresentadas pra gente na próxima segunda-feira, tá? Mas a SAF ela tá muito bem encaminhada. Você pode se perguntar, Fagner, isso aí também é complicado, né? Porque tá em processo final agora de eleição. Vai entrar um novo presidente, né? E o cara já quer fazer essa SAF agora. Gente, infelizmente, existe sim, sabe? Alguns conflitos de interesse. Existe, porque tá muito claro que essa gestão do presidente Mário Bittencourt foi ela que contratou o BTG Pactual para fazer um levantamento do Fluminense, para ver quanto que o Fluminense está avaliado, para que ele possa ser vendido e se tornar uma SAF. O que eu quero finalizar com vocês aqui que é importante, tá? Mas Fagner, como que será a SAF? Ela vai comprar a dívida do Fluminense, vai zerar a dívida e vai investir no futebol? Com toda sinceridade, eu acredito que seja assim. O nosso tricolor hoje, o nosso Fluminense, tem uma dívida de 800, tá? Eu acho que é isso, e 65 milhões de reais. A dívida do Fluminense atual, 865 milhões de reais. E aí, esse grupo que vai comprar o Fluminense, né, de 15 milionários, ele vai assumir a dívida e tem que ter a obrigação de quitá-la para poder deixar o clube, ó, sanado. E aí ele vem forte para investir no futebol, em Xerém e também no futebol feminino. Então, meus amigos, as coisas estão caminhando. O processo de o Fluminense se tornar uma SAF está caminhando, tá? Não é um processo simples, tem que ser um processo muito bem elaborado, tem que estar tudo no papel, tá? Tudo documentado direitinho, porque, para finalizar, aqui eu finalizo, uma vez SAF, o Fluminense não pode mais voltar atrás. Então tem que estar tudo ali, ó, nos conformes, bonitinho, tudo no papel. O que vai ser de benefício para o Fluminense? Quais são os pontos negativos? Tudo isso tem que estar tudo bem elaborado, tudo bem, sabe, documentado, para que a gente possa ter a nossa opinião muito mais esclarecida e muito mais assim, sabe, definida. Vale a pena a SAF? Não, não vale a pena a SAF. Então a gente vai seguir acompanhando, é uma semana importante, tá? Fluminense está nesse momento de férias, desses 4 dias aí até quinta-feira, mas a partir de sexta-feira volta para poder treinar para o embate contra o Bahia na semana que vem, tá bom? Vou trazer para vocês um próximo vídeo para poder falar de outros assuntos do nosso Fluminense, mas sobre SAF no momento é esse. Se você tiver algum pensamento, alguma ideia, tá? Coloca aqui nos comentários que eu vou ler o teu comentário para poder responder a todos vocês. Beleza pura? Tamo junto. Último recadinho para vocês, tá? Ó, camisa do canal, meu tricolor, tá? Tem a camisa tricolor, tamanho G, GG e XGG. E também temos a branca, tá? A branca tem em todos os tamanhos, tá? P, M, G, GG e XGG. Queria te convidar a você fazer parte dessa parceria nossa do canal Meu Tricolor, tá? Tô deixando o telefone aqui, chama a gente aí para poder vocês fazerem parte dessa parceria com o canal Meu Tricolor, vestindo aí a nossa camisa, beleza? Tamo junto, grande beijo no teu coração, saudações Tricolor.